Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Palavra de Deus neste terceiro domingo do tempo comum nos recorda de quando foi reencontrado, por assim dizer, o livro da lei para aquele povo que voltava cativo. E este povo não tardou em reunir-se sob a autoridade do sacerdote Esdras, que fez a leitura do livro da lei para todo o povo. O mais notável é dizer a palavra de Deus no livro de Neemias, que este povo todo manteve-se em pé durante toda a leitura do livro da lei, e que este povo chorava, clamava, porque ouvia aquilo que um ou outro havia recebido por tradição de seus pais, o conteúdo do livro da lei. E agora eles tinham a oportunidade de ouvir, de ver aquilo que foi consignado em rolo, em livro da lei do Senhor. E então este povo recebe do governador Neemias e do sacerdote e escriba Esdras a mensagem de que este dia em que o povo reencontra a lei do Senhor, que a redescobre, que a ouve, que a medita, este dia é um dia consagrado ao Senhor. Este dia se torna um dia santo e que, portanto, não deve ser dia de tristeza, nem de clamar murmurando, mas justamente esse dia em que a palavra de Deus vem até nós deve ser dia de alegria. E por que esse dia de alegria? Porque novamente o povo tem contato com a aliança do Senhor. Novamente o povo tem a certeza em seu coração de que aquilo que recebeu, a lei do Senhor, não é um peso, antes é uma libertação. Libertação de uma vida tantas vezes afastada de Deus. E assim o é em nossa vida, quando não conhecemos a palavra de Deus. A palavra de Deus, como disse o Salmo 18, 19, a lei do Senhor Deus, palavra de Deus, é perfeita, é um conforto para a alma, é um testemunho, é uma aliança fiel do Senhor, e é a sabedoria dos humildes. Os humildes se pautam pela lei do Senhor. E os preceitos do Senhor nada mais são que alegria ao coração. Qualquer um de nós pode fazer esta experiência, ou já fez essa experiência em sua vida, quando nós andamos longe da lei do Senhor, mesmo que não a conheçamos totalmente, mesmo que não conheçamos totalmente a palavra de Deus, lá no fundo de nosso coração foi gravada esta lei. E então, quando nos afastamos ou andamos longe da lei do Senhor, o nosso coração pesa. O nosso coração nos diz que algo não vai bem, nos diz que perdemos a aliança com o Senhor. E portanto, cada vez que a palavra de Deus vem a nós, cada vez que nós vamos a ela, cada vez que nós a tomamos para ler, estudar, meditar, esta aliança é refeita. E é refeita por meio de um modo um tanto abrupto, porque a palavra de Deus é dita também espada de dois gumes, que penetra e corta até os ossos. A palavra de Deus, portanto, é contraste em nossa vida. É a partir dela que nós devemos ver como está o nosso viver. Quando ouvimos o Evangelho de hoje, nós ouvimos a narração de São Lucas, que inicia dizendo: após todos, alguns terem escrito e transmitirem aquilo que viram e ouviram, eu fiz esse estudo minucioso para passar adiante, para dizer o que realmente aconteceu. E nós ouvimos, ato seguido, Jesus que entra na sinagoga e anuncia
Esta profecia do profeta Isaías, de que fala que alguém foi consagrado, foi ungido para anunciar o Evangelho, a boa nova aos pobres, a libertação dos cativos, a recuperação da vista aos cegos, a libertação dos oprimidos, e para proclamar um ano da graça do Senhor, se realizou hoje em mim. Mais adiante no Evangelho, neste mesmo Evangelho, vamos ver qual foi a atitude daqueles que ouviram, especialmente os judeus da região que estavam na sinagoga. Não aceitaram que Jesus fosse o ungido. Ele está dizendo aqui publicamente: eu sou o Cristo que devia vir. Essa profecia fala de mim. O que fizeram? O arrastaram para jogá-lo do despenhadeiro, enquanto alguns, nos quais a palavra de Deus encontrou terreno fértil, o acolheram. É assim a palavra de Deus. Ela, por ser um contraste em nossa vida, ela penetra em nossos ossos. Ela separa o que é bom e o que é mal. Mas ela necessita do nosso esforço de acolhida. Caso contrário, nós vamos ler a palavra de Deus apenas como um livro histórico, ou um belo texto literário, ou de qualquer outra forma, ou até vamos ver aí mitologias, ou vamos ver aí coisas fantasiosas que não vamos acreditar. Como é que se acolhe a palavra de Deus? Como é que um cristão verdadeiro acolhe a palavra de Deus? Obviamente, o primeiro passo é um coração aberto. Mas a segunda leitura que nós ouvimos da carta de São Paulo aos Coríntios nos recorda que nós todos juntos somos um só corpo, chamado Igreja. E que, portanto, não vivemos isolados. E que, portanto, também a palavra de Deus deve ser acolhida, lida, interpretada, meditada, segundo a mente, o pensar da Igreja. Em todos os momentos em que alguém quis interpretá-la, a palavra de Deus, quis interpretá-la de modo diferente do pensar da Igreja, daquilo que nos foi transmitido pelos apóstolos, sempre deu com os burros d'água e acabou ou se afastando por si só da Igreja, incorrendo em heresias, ou até mesmo chegando ao ponto de fundar novas igrejas. Vejamos aí este fenômeno que não é de agora, mas que nos nossos dias se acentua. Qualquer um pega uma Bíblia e diz que interpreta a palavra de Deus. E não vão encontrar dois autodenominados pastores de uma mesma igrejola que a interpretem do mesmo modo. Não vão encontrar, porque lhes falta o modo de interpretar a Sagrada Escritura. Lhes falta a ação do Espírito Santo, que é aquele que ensina e mantém a igreja no verdadeiro ensino. E então, onde se lê uma coisa desde o início e se interpreta aquela mesma coisa desde o início, os hereges interpretam e manipulam a palavra de Deus ao seu gosto. E alguém pode dizer: mas como eles têm a palavra de Deus, eles têm a Bíblia e não conseguem interpretar? Porque foi-lhes dado aquele mesmo entrave que foi dado aos judeus no tempo de Jesus. Eles viam os milagres, eles viam o cumprimento das Escrituras, mas não enxergavam a profundidade. Foi-lhes dado o entrave da cegueira. Assim também, todo aquele que se afasta do modo como a Igreja, coluna e sustentáculo da verdade, interpreta a Sagrada Escritura, acaba entrando em uma cegueira. E aquelas palavras que estão na Sagrada Escritura já não dizem nada, já não conseguem fecundar o seu coração. Por isso, nós temos o dever de diariamente lermos, estudarmos a palavra de Deus, meditarmos a palavra de Deus,
Para isso temos toda a tradição destes 2000 anos de igreja. Inúmeros santos padres, inúmeros santos leram a Sagrada Escritura e interpretaram-na como os apóstolos a entenderam. Este é o dom que o Senhor dá à sua igreja, que a sua palavra é fecunda dentro dela. Coloquemo-nos, portanto, sob o olhar atento do Divino Espírito Santo e invoquemo-lo antes de iniciarmos a leitura e a meditação da Sagrada Escritura. Peçamos ao Senhor da sua igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mantenha unidos em um só corpo. Nós, como membros da igreja, não podemos viver isolados. Devemos, pois, todos juntos, como corpo de Cristo, sermos membros deste corpo. Coloquemo-nos sob o olhar amoroso do Pai, que renova a sua aliança conosco cada vez que nós celebramos a Santa Missa, e que renova também em nossas casas esta aliança conosco cada vez que nos dedicamos a santificar o dia do Senhor com a leitura da Sagrada Escritura. Muitos talvez ainda não entenderam. No domingo, dia do Senhor, nós santificamos este dia com a Santa Missa. Mas também o mandamento diz guardar domingos e festas e santificar os dias santos. E alguém que não pode vir à Santa Missa, como é que o santifica? Como é que santifica o seu dia? Pois aí está a palavra de Deus para isso, para a leitura da palavra de Deus, para dedicar esse dia à oração, para não se entregar neste dia santo e nos dias santos ao imobilismo, não se entregar às coisas do mundo, mas antes, como disse o sacerdote Esdras, para santificar este domingo com alegria. O saudoso Papa João Paulo II dizia em uma carta: o domingo é dia do Senhor e dia da família. Notem, primeiro é dia do Senhor, depois é dia da família, para viver em família, em santidade. O que acontece nos nossos tempos é o contrário. Domingo, dias santos, é para muitos o dia da família, mas não família no sentido correto, dia do ajuntamento familiar. E então se torna sagrado o churrasco, a festa, a bebedeira, a praia, a visita aos parentes e todas as outras coisas, inclusive o ficar como um animal atirado em frente à televisão, que não tem nada que preste. E então esta pessoa não santifica o domingo e não santifica os dias santos e torna esses dias todos apenas feriados. Não vivamos assim. Domingo é dia do Senhor, é dia de nossas famílias, de em nossas famílias intensificarmos a leitura da palavra de Deus, participarmos da Santa Missa e santificarmos completamente o domingo e dias santos. Que o Senhor nos dê esta graça de permanecermos fiéis. Que o Senhor nos dê essa graça de permanecermos atentos à sua palavra. Que o Senhor nos dê essa graça de vivermos na alegria do domingo. Tomemos, como nos diz o profeta e sacerdote Esdras, tomemos este dia como um dia de alegria. Ide para as vossas casas, comei carnes gordas, bebei bebidas doces, reparti o alimento com aqueles que nada prepararam, mas sobretudo vivei esse dia em santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.